estrutura do pensamento, ela tem a ver com um paradoxo, que eu chamo do paradoxo da concretude do pensamento. Na verdade, a gente pensa que o pensamento ele é extremamente abstrato, né? Que ele é algo que ele não pode ser medido, que ele não pode ser entendido de uma forma mais concreta. Quando, na verdade, esse pensamento ele tem uma estrutura, ele tem uma forma dele se manifestar. Então, a estrutura do pensamento ela tem uma relação direta com o paradoxo da concretude do pensamento e como que isso tudo é estruturado. E como é que essa estrutura ela se manifesta em processos cognitivos? Na verdade, funciona assim, ó. Todos nós temos uma estrutura cognitiva, certo? Ela é a forma, ela é responsável pelo modus operandi pelo qual a gente absorve as informações, processa as informações e devolve a resposta aos estímulos no ambiente, né? Todos nós temos este processamento cognitivo. Na verdade, se você pensar, a estrutura cognitiva tem uma relação direta com a nossa cognição, né? Cognição, eu costumo dizer assim, a forma mais simples de você conseguir compreender o que é cognição é que cognição é compreensão. Quando eu tenho dificuldades cognitivas, eu tenho dificuldades em compreender algo. Agora, como que essa cognição ela ocorre? Como que os dados, né, como que a informação ela adentra o nosso sistema cognitivo? Através das nossas vias sensoriais, através da minha audição, né, do paladar, da minha visão, do tato. As informações elas adentram através das nossas vias sensoriais. Agora, cada um de nós, ele vai processar a informação de uma maneira distinta, ela não ocorre da mesma forma para todo mundo. E, por exemplo, essa parte que você disse, ela é flexível? Ela é moldável? Ela tem alguma mobilidade ali? Sim, a estrutura cognitiva, ela é plástica, moldável e flexível, né? Ela pode ser alterada, ela pode ser qualificada, ela pode ser calibrada, que a gente fala, né? Durante muito tempo, os estudos, eles mostravam que o cérebro, não era plástico, ele tinha uma certa rigidez, que ele era uma estrutura que era difícil de se alterar, mas com o passar dos anos, aí a própria medicina, os estudos da neurociência, a gente sabe que o cérebro ele é extremamente plástico, moldável, flexível, assim como a estrutura cognitiva. Dani, e qual que é a importância da gente conhecer as estruturas do pensamento? Como que isso impacta na nossa vida, no cotidiano? Funciona assim, Gabi. Todos nós temos uma estrutura cognitiva, certo? E aí essa estrutura ela foi estudada muito por Forsten, né? Que Forsten ele trabalhou junto com Piaget na época que Piaget estava estudando as operações mentais, né? Todo aquele processo. E aí ele veio com uma proposta um pouco diferenciada, vamos dizer assim. Ele expande um pouco a pesquisa de Piaget, dizendo, ok, as operações mentais elas existem, mas existem algumas condições para que essas operações mentais elas possam se manifestar. Então, ele apresenta essa estrutura cognitiva, que é formada por 27 funções cognitivas distintas, certo? Certo. E que elas têm uma dinâmica de funcionamento entre elas. E elas também podem se manifestar de forma mais eficiente, menos eficiente, vai depender muito das questões orgânicas, das questões ambientais, da questão genética, mas, na verdade, isso altera de pessoa para pessoa. Então, quando a gente vai pensar em estrutura cognitiva, é como se a gente tivesse uma plataforma cognitiva com 27 funções, onde cada uma ela opera dentro do nível de eficiência que ele não é equalizado para todas as pessoas, ele vai diferindo de pessoa para pessoa. E dentro disso a gente vai ter aquilo que eu chamo de arquitetura do pensamento, né? Esse pensamento ele vai gerando uma arquitetura, análogo a um edifício, por exemplo, onde, dependendo da arquitetura desse edifício, você vai ter a funcionalidade dele. O nosso pensamento é a mesma coisa, ele tem uma arquitetura
que uma vez que eu consigo compreender como ela se manifesta, eu entendo exatamente como ocupá-lo, como acessar aquele processamento, como fazer com que ele produza da melhor forma, ou seja, a sua funcionalidade, como se fosse num edifício. Por exemplo, você falou sobre as formas, que ele é plástico, e principalmente que você citou que ele é genético. Então, por exemplo, o que seria esse genético? Quando a gente escuta muito falar sobre a inteligência, sobre isso, sobre aquilo. Então, saber qual que é a importância de saber qual que é essa estrutura do pensamento. E o que tem a ver a genética com isso? Perfeito. Funciona assim, ó. Todos nós temos aquilo que se chama inteligência inata. É a nossa forma, é a nossa maneira de processar a informação de forma natural. E ela sofre uma influência genética bastante significativa. Tanto que você vê muitas vezes crianças pequenas, vamos supor assim, 2, 3 anos, que às vezes elas desenham apresentando uma boa espacialidade, ela desenha figuras tridimensionais, ela consegue desenha com frente, fundo, perspectiva. E de onde veio aquilo, se ela nem foi ensinada sobre aquilo, se aquilo, ela não teve uma aula sobre aquilo, um professor não ensinou sobre aquilo. Então, na verdade, o que faz com que ela produza tudo aquilo são habilidades que ela tem e que elas têm um fundo genético, né? São as habilidades inatas, é dela, é a forma dela, é o jeito dela proceder. Isso é o que a gente chama de dom? Ele pode ser, tem algumas pessoas que utilizam esse nome como sendo um dom. Na verdade, o que é um dom? É uma habilidade que a pessoa tem e que ela faz aquilo com muita eficiência. Ela consegue fazer aquilo com muita facilidade, ela não gera esforço para fazer isso, né? A habilidade inata, ela perpassa por algo parecido, no sentido de que todos nós temos uma forma, uma forma muito específica de processamento da informação, que ele tem as suas ligações genéticas, mas ele também tem a influência do meio, a influência do ambiente. Então, a gente costuma dizer que o Forster mesmo, ele fala que a inteligência, ela não é um traço do ser humano, mas sim ela é um estado do ser humano. É como eu me manifesto agora. Então, se você for perguntar assim, como a inteligência da Daniela, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a minha genética, com tudo aquilo que eu venho angariando ao longo da vida, ou seja, o tipo de escola que eu fui, se ela era uma escola que ela privilegiava as questões do pensar, ou se era uma escola que era mais de repetir conteúdos, o tipo de educação que eu recebi, os desafios que eu fui enfrentando ao longo da vida, profissionalmente, aquilo que eu fui conhecendo, tudo isso ele compõe a minha inteligência hoje. Ela é um estado. E eu, sinceramente, desejo que ela continue avançando, porque eu espero que daqui a um ano, quando você me encontrar, que eu tenha me modificado, que eu tenha novas estruturas, né, dentro da minha flexibilidade cognitiva adquiridas. Olha, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Quando a gente olha hoje o mundo, a gente percebe que as crianças, desde pequena, os pais têm colocado na frente do tablet e sem incentivar aquela interação com o mundo externo, com os amigos, até colocar na escola. Hoje, não sei se você tem notado, né? Assim, os pais têm medo de colocar o filho na escola. Isso faz parte do mundo ali, da parte de orgânico. Como que isso influencia nessa parte nessa estrutura do pensamento? Na verdade, o nosso desenvolvimento cognitivo, ele depende muito do processo de mediação, que a gente chama, da mediação da aprendizagem. Essa mediação, ela pode ser oferecida pela escola, ela pode ser oferecida pela família. É quando você passa a dar significado do mundo para essa criança, explicar a funcionalidade das coisas, você conversar com a criança, você fazer com que ela compreenda o mundo que está à sua volta de forma intencional, né? A gente chama isso de mediação.
A gente fala, existe a aprendizagem direta e a aprendizagem imediata. A aprendizagem direta é quando a criança ela é exposta a determinado estímulo e ela vai tirar a aprendizagem dela. A aprendizagem imediata, ela tem uma qualidade, vamos dizer assim. Então, eu sou capaz de fazer com que a criança, aquilo que ela está observando, aquilo que ela está vivendo, que eu consiga transpor isso para um outro cenário, para uma outra situação e fazer novas conexões com essa criança. Então, o que a gente tem hoje é tudo. A gente pensa muito em estimulação, mas a gente precisa pensar em qualidade de estimulação, né? E isso não tem nada a ver com as questões, muitas vezes, econômicas, né? A gente sabe que a questão econômica, às vezes, ela pesa na quantidade de coisas que você consegue oferecer para uma criança, para o seu filho e tudo mais. Mas existem muitas crianças que têm um nível econômico alto e que não têm nem um pouco de mediação. Elas estão na frente dos seus computadores, elas desenvolvem as suas atividades, mas com baixa interação com o mundo, com baixo questionamento sobre o mundo, com uma dificuldade de conseguir transpor aquilo que elas estão aprendendo para outros cenários. Então, isso é uma das coisas que todas as vezes que a gente fala em estrutura cognitiva, em desenvolvimento da estrutura do pensamento, em desenvolvimento cognitivo, eu preciso ter uma estimulação qualificada para que isso ocorra. Eu sei, você já teve um trabalho atuante em que você fez um experimento numa escola e você participou em fazer uma estrutura ali escolar de como educar essas crianças. E você levou para eles essa questão da estrutura do pensamento. Eu queria saber como é que a gente consegue acessar essa estrutura do pensamento. Tá. Primeiro, eu acabei não respondendo a tua pergunta anterior, quando você me pergunta qual A relação disso a importância, né, de você entender a estrutura do pensamento, a estrutura cognitiva. Quando ela é importante porque você vai entender como o outro compreende as coisas, como ele gera a sua compreensão sobre algo. E isso tem uma relação direta em como eu aprendo, certo? Os processos de aprendizagem, eles têm uma relação direta com como eu compreendo as coisas. Porque eu posso entender e eu posso não compreender. Mas eu entendi, mas eu não compreendi. Então, quando eu quero entender como que alguém gera a sua aprendizagem, eu preciso entender como é que ele gera a sua compreensão. A estrutura do pensamento, ela é a porta de acesso, eu costumo dizer. Ela é a porta de entrada para eu acessar a pessoa e conseguir compreender como que ela gera a compreensão dela. E aí, se você pensar numa criança, num adolescente, você vai pensar inicialmente a relação disso com o processo de aprendizagem escolar. Mas não só isso, é como ele gera a compreensão sobre o que você está dizendo para ele, sobre a melhor forma de você se comunicar. Porque tem crianças que você, quando vai explicar para ela e você começa a explicar no passo a passo, ela não fica ali com você, ela está pensando em outras coisas. Por quê? Porque muito provavelmente a forma dela processar não é no passo a passo. Então, ele vai auxiliar na questão da comunicação, ele vai auxiliar a eu identificar o que você faz, como eu costumo dizer, com os pés nas costas, o que você faz naturalmente, sem esforço, o que é fácil para você fazer. Na verdade, eu estou querendo dizer que isso tem a ver com as suas habilidades cognitivas, com as suas zonas de excelência, com o seu potencial. Que uma vez que você entende isso e você conseguir direcionar as suas atividades dentro dessas suas habilidades, você vai se posicionar na vida de uma forma muito mais eficiente, porque você vai colocar aquilo que é fácil para você à disposição dos outros, através do serviço que você oferece, você vai sentir mais motivação, você vai se sentir mais tranquila para fazer, você até pode gastar horas fazendo aquilo, mas o teu nível de cansaço mental ele vai ser menor. Por quê? Porque você não faz esforço cognitivo para ter aquilo. Qual, por exemplo, você está falando muito sobre essa parte do esforço, que a pessoa é bom.
Isso tem a ver com inteligência? Qual que é Então, a ele tem a ver ligação com a inteligência? então, a nossa inteligência, ele tem a ver, o que que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa, a gente fala assim, será que inteligência tem a ver com conhecimento? Eu acho que tem, uma parte tem a ver com conhecimento, mas ele tem mais a ver com o que você faz com aquele conhecimento, como você manipula aquele conhecimento, como que você transpõe aquele conhecimento. Quantas pessoas você conhece que eram muito boas na escola, que eles eram muito bons em matemática, e que essas pessoas cresceram e elas não conseguiram resolver a vida? Muitas. Elas não dão conta de resolver a vida. Então, a inteligência, ela não está dentro de um contexto, mas é eu conseguir capitalizar os meus pontos fortes e eu conseguir calibrar as áreas que são mais frágeis. Mas isso vai sempre passar por um processo de autoconhecimento. E essa avaliação, essa estrutura do pensamento que nós estamos discutindo, ela permite o quê? Que você acesse exatamente qual é a sua forma de gerar a sua compreensão. O que você tem que você faz com muita velocidade, com muita facilidade, que tem a ver com as suas, capitalizar as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, entender aonde estão as suas dificuldades, para que você possa gerir isto bem. E aqui eu acho extremamente importante pontuar uma coisa, Gabi, que é, não existe como eu corrigir algo com eficiência se não for através das minhas potencialidades. Então, assim, se eu quero desenvolver algo, eu tenho que conseguir desenvolver esse algo dentro da forma com que eu consigo dar conta de fazer isso. Então, por isso que a gente fala muito da porta de entrada. Qual é a porta de entrada que eu preciso acessar no outro para que eu possa fazer aquela correção que ele necessita? Se eu não acesso pela porta de entrada, ele não vai compreender o que eu estou querendo dizer. Dani, uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, principalmente olhando o que a gente vive hoje, é que tem, acho que, não sei se a palavra certa é epidemia, mas é tido com muita frequência as pessoas meio que se diagnosticando com TDAH, com déficit de atenção, onde elas estão sempre dizendo que falta algo. Qual que é a ligação disso com a parte de você entender qual que é a sua estrutura do pensamento e essa parte que você atua na pesquisa? Como que você enxerga esse mundo hoje, onde as pessoas sempre estão querendo justificar as faltas? Na verdade, eu costumo dizer que nós vivemos no mundo das faltas, né? A gente vive no mundo das insuficiências, onde as pessoas estão muito ligadas naquilo que elas não fazem, naquilo que elas não conseguem, nos lugares que elas não acessam, aonde elas não chegam. E eu não quero dizer com isso que isso não seja relevante, porque eu acho que sim, isso é importante. Porém, ninguém fala, ou pelo menos poucas pessoas falam, dos potenciais. O que as pessoas conseguem fazer? O que ela consegue dar conta de fazer? Ok, tudo bem, eu tenho essa dificuldade, mas quais são as facilidades que eu tenho que eu posso usar para vir e ajustar essa dificuldade que eu tenho? Então, você citou o caso do TDAH, que no próximo episódio, a gente vai conversar com um pouco mais de profundidade, mas quantas pessoas você conhece que ficam falando sobre os efeitos do TDAH, né? Aquilo que ele gera, a falta de atenção, a falta de planejamento, as dificuldades com organização. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa falar também, que para mim é o que mais me gera uma preocupação, é o quanto as pessoas têm se medicado para essas faltas delas, em vez de buscar entender como é que elas processam essa informação. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Como que você acha que esse nível de medicação ela está afetando essas potencialidades? As pessoas de encontrar o que elas são boas de fazer realmente. Na verdade, isso tem uma relação com esse mundo das faltas que a gente estava falando, onde o enfoque ele acaba sendo direcionado para aquilo que a pessoa tem que desenvolver. Você citou antes a questão do TDAH, né? Que a gente observa que as pessoas ficam muito focadas nos efeitos do TDAH. Ok, sim, eles existem, né? Eu tenho dificuldades com foco, eu tenho dificuldades com sustentar a atenção, dificuldades com organização, dificuldades com planejamento.
Porém, o que ele consegue fazer com muita eficiência? Porque, na verdade, eu vou colocá-lo, trabalhar com ele para que ele desenvolva isso, colocá-lo dentro de um processo de ordem, de sequência e de passo a passo, quando muitas vezes o processamento dele não ocorre dessa maneira, ocorre de uma maneira muito diferenciada. Então, ele vai ter dificuldade de ficar dentro daquele processo. É claro que eu preciso de bastante mediação, porque ele precisa fazer aquela calibragem, sim, mas eu precisaria conseguir olhar o que ele consegue fazer. Muitos deles têm velocidade de processamento, eles são altamente criativos, conseguem integrar contextos com muita habilidade, com muita facilidade, têm um pensamento estratégico eficiente. Então, como é que eu posso mostrar para essa pessoa que, ok, tudo bem, você tem essas dificuldades aqui, mas como que a gente pode utilizar isso que você apresenta de uma forma direcionada para que ele também consiga dar vazão para a forma natural dele proceder? Quanto aos medicamentos, sim, existem casos em que efetivamente a gente necessita de medicamentos, né? O medicamento ele é necessário. Mas existem casos que a gente observa que, na verdade, o entendimento desse processamento da informação, o entendimento dessa estrutura, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir um direcionamento, uma precisão maior nos processos de intervenção. E aí, essa intervenção que essas pessoas elas acabam precisando, elas acabam sendo mais eficientes. Quanto mais eficientes, menor o nível de medicação, muitas vezes, que eu tenho que utilizar. A pessoa ela começa já a apresentar maiores resultados. E tem um outro lado da medicação que eu observo que, para alguns casos, é como se você, com o uso dela, você reduz aquilo que a gente chama dos principais potenciais que ela manifesta. Aquilo fica meio que amortecido dentro do processamento dela. E é isso E ela não consegue se expressar, ela começa a ter os benefícios da medicação, de ficar mais organizada, de ela conseguir ter uma rotina mais respeitada e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, muitos reclamam que percebem que aquilo que eles faziam com muita facilidade começou a ficar mais difícil de ser feito. Então, são coisas sempre que a gente tem que conseguir observar. Dani, esse trabalho que você faz, essa pesquisa que você faz, como é que ele tem um impacto muito grande para essas pessoas que têm essas questões cognitivas, tanto o TDAH como até o autismo. Como é que essa pessoa consegue acessar essa estrutura de pensamento? Como que consegue descobrir como é que ela funciona, esse pensamento dela, para daí conseguir moldar, tipo, tirar ali, né, o potencial dela? Como que acessa isso? No Instituto, eu desenvolvi um programa que ele se chama Programa Acesse. Dentro do programa, eu utilizo algumas baterias de avaliação. Uma delas é a avaliação da modificabilidade cognitiva, que é essa de Israel, que ela rastreia a forma como a pessoa raciocina. Ela vai buscar qual é o processo, qual é a inteligência fluida que ali se manifesta, esse processo de pensamento fluido, tanto para a pessoa perceber, como para a pessoa resolver problemas, como para a pessoa se organizar frente às coisas. Qual é a maneira que ela manifesta de forma natural, de forma automática dentro disso, né? Essa avaliação, quando a gente aplica, para nós, mais importante do que você ter os resultados quantitativos, que é quantas a pessoa acertou, quantas a pessoa errou, mas é principalmente como você estava pensando quando você gerou o acerto, como você estava pensando quando você gerou o erro. Qual é o processo, né? Qual é o caminho que você utilizou para você realizar a resolução desses desafios que estão sendo te apresentados. E o que a gente começa a observar é que, na medida que a gente vai entrando nessa bateria de avaliação no decorrer dos testes, você vai observando que as formas utilizadas para a resolução dos desafios, elas começam a mostrar um padrão que é a forma original da pessoa pensar, dela raciocinar, a estrutura
desse pensamento, ele vem à tona, vamos dizer assim. Junto disso, a gente utiliza uma outra bateria de avaliações, onde a gente consegue identificar, dependendo da forma como a pessoa raciocina, quais são as áreas do cérebro que ela utiliza de forma preferencial. E aí eu uno as duas avaliações para poder fazer as minhas interpretações, porque essa foi a pesquisa que eu desenvolvi. Então, como que eu acesso isso? Esta é a forma técnica, a forma precisa de você acessar a estrutura do pensamento. Há indícios dentro do comportamento? Há indícios, sim. Né? Quando eu começo a observar como que uma pessoa naturalmente se comporta, eu consigo fazer inferências de como seria esse processamento. Mas ele não eu não consigo ter 100% de certeza, porque pode acontecer do seu comportamento ele ser decorrente do ambiente, de como você foi ensinada a fazer, e não necessariamente da sua forma natural de raciocinar. Então, existem essas duas coisas que a gente sempre precisa estar atento. E, por exemplo, como que você consegue diferenciar isso? Como é que fica claro essas diferenças? Entre comportamento e a estrutura? Uma forma da pessoa pensar que é gerada pela estrutura inata dela, ou que ela é gerada pelo ambiente. Tudo que é inato, ele é automático, a pessoa não faz esforço. Ele vem automaticamente. Na hora que ela vai raciocinar, é como se fossem os caminhos sinápticos que ela usa de forma automática, vamos dizer assim. Consegue citar um exemplo? Por exemplo, assim, existem pessoas que, quando elas vão pensar, elas precisam pensar uma coisa de cada vez. Elas não conseguem pensar, ter simultaneidade no pensamento. Então, ela pensa uma coisa de cada vez, ela precisa primeiro organizar tudo aquilo, para depois ela fazer a análise dela e tirar as suas próprias conclusões. Então, quando você vai fazer a avaliação, tem horas que quando você dá o desafio para que a pessoa resolva, você observa que o procedimento dela é esse. Ela vai parar, ela vai analisar, ela vai pegar uma coisa de cada vez, ela vai colocar as coisas na sequência, tem todo o processamento dela costuma ser um pouco mais lento, porque ela vai fazendo análises mais profundas, mais detalhadas. Então, isso seria uma estrutura inata, vamos dizer assim. E aí, vamos imaginar que isso seja uma criança, né? Uma criança um pré-adolescente lá, 10 anos. Mas ela está dentro de uma família que a família, ela não é uma família organizada. Ela não é uma família que ela vai fazendo uma coisa de cada vez. É tudo simultâneo, é tudo acontecendo junto o tempo todo, é um monte de gente falando, é um monte de gente... Então, muitas vezes, esse ambiente, ele vai impactar o jeito dele fazer. Não dá tempo de ele instalar a ordem dele, o passo a passo, a sequência, para poder entender. Então, ele vai fazendo, ele vai se manifestando, ele vai indo, ele não consegue compreender direito as coisas, né? Mas ele vai se manifestando daquela forma. Vai se virando. Ele vai se virando, ele vai, né, se adaptando, porque nós, seres humanos, nós somos adaptáveis, né? Mas se você conseguir dar o tempo para que ele faça, você vai ver que ele, naturalmente, ele vai ter uma tendência a utilizar aquela maneira que é o jeito dele. Por isso que falam que a gente, por exemplo, numa situação de urgência, numa situação de emergência, que você não pode parar e pensar como vai fazer, você usa o seu jeito natural de fazer. Você não tem tempo. As nossas habilidades adquiridas, que é aquilo que o meio nos ensina, eu vou fazer o quê? Eu tenho o meu jeito natural de fazer, mas eu tenho habilidades que foram adquiridas, que eu paro, penso, readequo e coloco aquilo que você falou dentro daquilo. Então, eu sou uma pessoa super bagunçada, tal, mas você me ensinou que eu preciso ser organizada. Então, quando a minha tendência de começar a fazer a coisa, eu falo assim, não, puxa vida, né? Mas eu já aprendi que é melhor fazer organizado, tal. Então, eu vou e reajusto aquilo e coloco aquela habilidade aprendida para que eu possa desenvolver.
Numa situação que ela é de emergência, numa situação que ela é de urgência, que você não tem tempo de dizer, ok, tudo bem, como que eu faria? Você vai utilizar o seu jeito natural, a sua forma natural. Então, há pessoas que, no comportamento, manifestam, sim, a sua forma natural, inata, original de pensar. E outras pessoas cujo ambiente, muitas vezes, interferiu. Eu uso uma expressão que é obnubilando, né? Obnubila a forma natural da pessoa fazer. Então, o ambiente ele pode ser neutro, não causa nada, como o ambiente também ele pode obnubilar e fazer com que tudo aquilo não se manifeste. Que é o que a gente escuta na psicologia, que são os traumas, né? Isso, teoricamente, são os traumas que faz a pessoa criar alguns reflexos que vai fazer ela se adaptar a cada ambiente. Na verdade, quando a gente fala de traumas, a gente vai ter sempre o componente afetivo emocional entrando dentro do processo. É lógico, não existe processo cognitivo que não tenha um processo afetivo emocional envolvido. O Forrestin, ele falava muito que o comportamento humano, ele é cognição e emoção. O próprio Piaget já falava que a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva emocional é como se fosse dois lados de uma mesma moeda. Forrestin veio e ele acrescentou que sim, são dois lados de uma mesma moeda, só que essa moeda é transparente. Então, a cognição interfere na dimensão afetiva e emocional, assim como a dimensão afetiva e emocional interfere na cognição. Então, não há nenhum processo que ele seja puro por si só. Então, eu imagino, né, eu não sou da área da psicologia, mas eu imagino que um trauma, ele deve ter uma carga cognitiva, né, de como a pessoa compreendeu aquilo que aconteceu naquele momento, né, como que ela gerou aquela compreensão, e sim, o reforço da dimensão afetiva e emocional que forma esse combo e que muitas vezes forma aquela marca, né, que fica na pessoa que ela não, os queloides emocionais, né?